E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima do canal Ilustrando para mais um review aqui para você de um livro que chegou para mim, que eu não conheço muito bem, não sei muito bem do que se trata, mas vamos dar uma olhada. Cara, se tem uma pessoa que conhece bem esse negócio, sou eu, porque que trabalho que deu fazer. Se você chegou aqui do nada, eu que fiz esse livro. Falo com muito orgulho e um pouquinho de cansaço, porque que trabalho que deu. Cara, esse livro, Desenhando Cabeças, Rostos e Expressões, da editora Cras, né? Saiu pela Cras. Tem 128 páginas, mais ou menos 21 centímetros por 26, aos dados técnicos, que ninguém se importa, né? Mas é legal. Lombadinha quadrada, bonitinha, nice, né? Um acabamentinho fosco na capa. Tá um projeto, um trabalho gráfico assim, muito do bonito. Olha esse ladinho aqui, ó, separando, né, cada capítulo ou alguns temas também por cores para facilitar. Esse livro aqui é destinado para pré-adolescente, adolescente e jovem, né? A criança que pegar isso daqui vai aprender, né? Vai conseguir desenhar, só que não vai conseguir fazer total proveito do negócio. Porque por mais que eu tenha feito esse livro aqui com uma ideia de abranger, né? De chegar nos jovens, tem muitos dados, tem muitas coisas que eu falo aqui que são um pouco mais técnicas, né? Que talvez uma pessoa que está começando agora vai pegar o livro, vai achar legal pra caramba, só que não vai conseguir entender por completo e daqui, sei lá, 3 anos vai voltar nesse livro, vai ler e vai falar, caramba, olha só, vai ter uma outra leitura, uma leitura totalmente nova do negócio. E esse sempre foi o que eu quis, né? O que eu quis fazer. Antes de mais nada, é legal falar que a cor que você tá vendo aqui não é a mesma, tá? Eu não me dou muito bem com essa câmera aqui, então fica meio diferente, tá? O amarelo tá muito mais vivo na vida real, tá muito mais feliz, tá ligado? Aquele amarelo feliz? Pois é. Bom, enfim. A ideia aqui era que a orelha fosse até o finalzinho, pra ficar gigante. Que nem a minha referência. Qual que foi a minha referência? Essa daqui, ó. Creating Stylized Characters, né? Tanto que tem o mesmo tamanho. Eu acho incrível esse livro. Bom, essa aqui é a primeira edição do senhor Bruno Lima, né? Aqui tem alguns dados como a autoria, o editor, né? O convidado, né? As revisões. Aqui teve revisão pra caramba. Dedicatória. E aqui a gente tem um índice, né, os conteúdos. Então o livro é dividido no capítulo 1 nas bases. Então tudo aquilo que eu achei interessante trocar uma ideia antes de começar a aprofundar em desenho em si. Falei, cara, vamos colocar um pouco mais de texto. Assim, esse livro inteiro é cheio de texto, né? Você vai ver isso. Não é um livro para você olhar a imagem, é um livro para você literalmente estudar, né? De pegar uma informação aqui, colocar em prática e tal, né? Mas esse começo eu achei interessante, literalmente pegar na mão e falar assim, cara, vamos... Deixa eu explicar algumas coisinhas antes, né? De falar de olho, de boca, saca? Esse tipo de coisa. Então ali, né? Alguns textos, alguns conceitos, símbolos, crânio, esboço, né? Tem a parte 2 aqui, ó, desenhando cabeças. Essa aqui é a parte que eu menos gosto do livro, né? Pelo menos o começo da parte 2, que é um passo a passo, né? Mais um passo a passo. Usando o método Loomis, né? Que é fazer o círculozinho, a esfera, dividir no meio, 3 partes iguais e tudo mais, né? Eu peguei muita referência dos grandes nomes, né? Do desenho, não tem como não falar. Essa é a grande real, não tem como você passar batido no negócio, né? Então, referencio todos eles aqui. Então, desenhando cabeças de frente, de perfil, de meio perfil, parte do pescoço, rostos e formas, coisinha de character design ali também, um pouquinho de caricatura, desenhando cabeças em perspectiva, rostos mais femininos, rostos mais masculinos, acessório, luz e sombra. Essa parte de luz e sombra foi muito interessante porque foi uma das últimas que eu acrescentei. O livro já estava praticamente fechado. E eu falei, cara, tá faltando. Eu preciso colocar alguma coisinha de luz e sombra e de cor. E aí eu coloquei aqui também, né? Elementos do rosto, né? Aqui sim, é olho, nariz, boca, orelha. Né, ó, dicas, tem um monte de coisa, cara, tá super completo esse livro. Capítulo 4, desenhando cabelos. Isso aqui eu achei necessário demais de colocar. Então, um capítulo só de cabelo.
né? Quando a gente pega aqueles livros didáticos, assim, é sempre a mulher loira do cabelo liso e tal. Falei, cara, vamos diversificar e mostrar como é que faz cada tipo de cabelo e tal, né? Que é o que tem que ser. Barba, bigode. Depois tem a parte de expressões faciais, né? Então eu uso muito emojis para falar com a geração jovem, né? Na real não, né? Na real a gente usa os emojizinhos porque o que é um emoji se não uma expressão, né? Músculos do rosto, algumas dicas. Capítulo 6, né? Idades e estilos. Então desenhando bebês, crianças, jovens, adultos, idosos. Rostos, né, em outros estilos de desenho, então fala um pouquinho sobre estilos de desenho aqui também. Passo exercícios, isso é uma coisa, cara, que acho que todo livro de desenho seria legal ter. Exercício, tipo, você lê o livro inteiro, lê um capítulo, quero fazer, o que eu faço com essa informação? Aqui você tem exercício também, né? Bibliografia e recomendações. E a minha recomendação agora é que você pegando esse livro, leia ele inteiro, do comecinho até o final, até as recomendações, porque tem muita coisa incrível aqui. Então é isso, 126, mais algumas paginazinhas, 128, né? Então eu convidei o meu amigo Francis de Cristo, né, do Evolução Diária, amigo não, o cara é um irmão, né? Para fazer o prefácio, né, o começo do livro. A gente tava trocando umas ideias, ele mostrou um texto super legal que ele tinha. Aí eu falei, cara, vamos colocar isso no livro. Né? Então o livro abre com um texto do Francis, uma ilustrinha dele aqui também, falando sobre a percepção ativa do artista. E cara, como o Thiago Spike falou, né? Ele falou, o primeiro texto do livro já é uma aula. Você olha isso aqui e fala, caramba, que doideira, né? Vou ler só esse trechinho em azul aqui pra você. O pulo do gato agora está em você levar a sua consciência para os momentos de percepção passiva e começar a transformar tudo em percepção ativa. Cara, é muito interessante isso daqui. Depois tem um textinho meu, né? Eu pensei, putz, antes de começar a explicar, eu queria falar um pouco com quem tá lendo, né? E mesmo já tendo um prefácio, eu deixei o texto do Francis, uma introduçãozinha minha. E aí a gente começa, né? Uma artezinha que eu fiz inspirada aqui numa arte do André Forne. E agora é uma coisa, né? Agora que eu tenho meu arroba do Instagram em livro, eu nunca mais posso mudar. Já pensou nisso? Não posso nunca mais mudar esse arroba. Vai ficar assim pra sempre. Pelo menos não é um arroba ruim, né? Se você não me segue, tá aparecendo aí @limsketch pra você dar uma olhada nas coisas que eu posto, fechou? Enfim, capítulo 1, as famosas bases, né? Eu adorei esse personagem, quero usar em mais coisa. Mas vamos lá. Aquilo que eu falei, né? Vamos passar um pouquinho mais rápido agora. A gente começa com um pouco mais de texto, para passar um pouco mais de informação e tudo mais. Então, é mais fácil do que parece, né? Nosso cérebro, tipo, capta rostos muito fácil, até onde não tem, né? A gente tá treinado desde pequeno a fazer isso, a perceber rosto e tal. Então, reproduzir é mais tranquilo. É claro, se você tá querendo fazer algo hiper realista, já não vai ser tanto assim, mas enfim, tá tudo explicadinho aqui, é bem legal. Uma parte que eu gosto desse texto aqui é o seguinte: você sentiu algum incômodo ao ver a primeira arte quando abriu o livro? A menina do cabelo rosa. Olhe novamente, além de sermos peritos em identificar o rosto como humanos, somos ótimos em perceber padrões, né? Então quando você abre o livro, e se você olhar um pouco para essa menina, causa uma estranheza, porque ela tá espelhada. Então assim, tudo aqui foi proposital e... cara, que legal. Eu fico muito feliz, tipo, até o finalzinho, você começa com a menina aqui assim, com a pele, e acaba meio destrinchado aqui, mostrando os músculos e tal, né? Então ficou um projeto muito da hora. Um pouquinho das bases, né? Coloquei o velho do papelão aqui. Aqui, né, a importância das formas. É como se a gente brincasse com blocos, assim, né? Só que a gente tem que saber empilhar, senão vai sair um corcunda de Notre Dame, né? Não é essa ideia. Enfim, um pouquinho sobre símbolos, alguns conceitos legais para o desenho, né? Visão de raio-x, um pensamento tridimensional. Fala um pouquinho do crânio. E aqui é legal dar um disclaimer. Esse aqui é o estilo que eu desenho, essa coisa mais puxada para o cartoon. E eu sempre falo isso, ainda mais no começo do livro, que até mesmo coisas mais cartunescas é interessante a gente ter uma base, a gente pensar num crânio. Por mais que não fique real, né? O posicionamento das coisas é praticamente o mesmo. A gente pode fazer algumas distorções e tal, baseado no estilo, né, que a gente tá adotando, mas, cara, a base é a base, né? Fala um pouquinho do esboço também.
linhas guias, usando animais como referência, isso aqui ficou bem legal, né? Não é furry não, tá bom? Não é furry não. Eu deveria ter feito, mas não fiz. É literalmente pegar algumas características de animais e passar para humanos, né? Porque, pô, a gente tá acostumado com animais, então isso ajuda um pouco, né? Claro que aqui fica meio escrachado por ser mais cartoon, mas o conceito é bem interessante. Um pouquinho de proporção áurea também, né? Que todo mundo fala sobre, mas nem todo mundo fala como é que a gente consegue usar na prática num desenho, né? Então aqui eu explico um pouquinho sobre isso. Toda aquela introdução a gente começa aqui nos passo a passo, né? O desenhando cabeças em si, o capítulo 2. Seguindo o método do Loomis. E aqui é muito legal porque enquanto eu estava fazendo esse livro, teve um tempo que eu dei uma pausa para estudar 3D. Foi aí que eu comecei a estudar e aprendi um pouco do Blender para me auxiliar com algumas ilustrações, com algumas imagens aqui, né? Então essa daqui foi um dos carinhas que eu fiz, low poly, né? Tem tudo a ver com isso de começar do simples, né? Para depois dificultar a parada. E esse livro é legal porque assim... a gente começa, né, ó, do círculo, papapá, não sei o que, 3 partes iguais. E aqui eu falo, né, vamos posicionar uns elementos. Só que você tá vendo que de um ponto para o outro tem um avanço muito grande, né, de detalhes e tal. Mas eu falo, calma, você vai ver cada elemento separado e depois que você lê esse livro, volta aqui. Volta aqui que tudo vai fazer um pouco mais de sentido, né? Desenhando cabeças de perfil, seguindo o mesmo método do Loomis. Cabeças de meio perfil também, né? Achei que ficou bem explicadinho. Isso aqui é uma coisa legal, né? Porque você pega esses métodos, você fala, cara, pô, é super, super interessante a gente saber, é uma coisa, é referência na parada, só que a gente não faz isso, né? A gente sabe esse conceito, mas na hora de desenhar a gente não aplica. Eu vou fazer isso daqui, dividir em 3 partes e tal, vira intuitivo. Isso é uma coisa que eu prego muito nesse livro. Entenda o conceito da parada, mas depois você pode sim pular etapas, né? Então, cara, vamos usar aquilo que a gente viu na página de esboço para acelerar, para ter uma ideia aqui, né? De linhas guias também, posicionar os elementos e tal. Então, entendo a parada para depois conseguir dar umas puladas, né, nesses passos. Isso é muito louco, cara. Desenhando o pescoço... o esternocleidomastoide aqui, que todo mundo erra na hora de desenhar, muito importante fazer também. Galera dos Dragon Ball, olha aí, ó, toma cuidado. Rostos e formas, né, a parte de character design. Cara, dá pra fazer um livro inteiro sobre character design na real. Eu coloquei só uma paginazinha aqui, porque eu tinha limite de página. Porque se tivesse mais, eu queria muito colocar alguns exemplos, alguns outros exemplos, assim, mas tipo, personagens mais redondinhos são mais amigáveis, quadrados são, normalmente alguns velhos são representados como quadrados, né, uma coisa mais estável, uniforme, e assim por diante. Caricatura e semelhança, né? Isso aqui é muito louco, cara. Eu até conversei com o Francis, olha o Francis desenhado aqui, né? Porque às vezes você tá querendo desenhar uma pessoa e não sabe muito bem como chegar próximo do rosto dessa pessoa. O que eu faço para chegar mais, né? A gente chama isso aí de likeness. E eu falei, cara, vamos colocar aqui, né? Então aqui tem várias dicasinhas para você chegar mais próximo do rosto de quem você tá querendo desenhar, né? Como perceber algumas coisas e tal, né? Aqui desenhando rostos em perspectivas, né? Então a gente volta muito para a parte de forma, né? Rostos mais femininos e rostos mais masculinos. O que diferencia, né? O que eu faço para deixar um personagem mais masculino ou mais feminino? Desde a parte do crânio, que é diferente. Desenhando acessórios. Isso aqui também é uma coisa que daria mais para colocar, sei lá, mais umas 10 páginas falando de acessório. Mas aí o livro ia ficar gigante e não ia rolar, né? Então eu dei algumas dicasinhas aqui, sempre pensando nas formas e tal. E aqui tá legal. Putz, cara, aqui tá legal. Luz e sombra, né? Então eu passo o conceito inicial da parada, né? Falo como é legal a gente começar de formas mais simples para as mais complexas. E também eu mostro alguns tipos de iluminação e o que essas iluminações causam, né? Então uma luz de frente, uma luz lateral, uma luz de baixo e assim por diante. E aqui você pode ver que está bem low poly, né? Com poucas faces. E aqui na próxima página eu falo um pouco de edge, né? Que é uma coisa que a gente vê muito na pintura digital, mas cara, isso está em tudo. É o quanto a gente suaviza essas transições. Cara, isso aqui é um conceito muito legal, né?
Enfim, mostra aqui um pouquinho dessa suavização, fala um pouquinho da cor no rosto, e você pode ver que o único defeitinho desse livro, defeitinho assim, né, é que da gráfica, páginas escuras é uma coisa complicada de fazer, né? Então teve algumas que ficaram um pouco mais escuras, umas que ficaram um pouquinho mais claras. Isso não vai mudar nada a sua experiência em pegar o livro, só que pra mim que fiz, eu olho isso e falo, meu Deus, eu queria que tivesse tudo igual. Mas tudo bem, acontece. Colorindo rostos, isso aqui é legal, né? Então eu peguei a mesma moça, coloquei tonalidades diferentes na pele dela e mostrei no círculo cromático como é que funciona isso de selecionar essas cores, né? Fala um pouquinho das zonas do rosto, essa coisa de deixar mais avermelhado na bochecha, mais azulado, talvez um pouquinho esverdeado aqui pra baixo e tal, mas é uma coisa super sutil, tá super explicadinho aqui. Obrigado, James Gurney, o senhor é o cara, mano, valeu por difundir essa parada. E aí a gente fecha e vai pros elementos do rosto, né? Então é sempre o seguinte, começa aqui, ó, vou falar de olhos, tem um textinho introdutório, né? Tem uma imagem aqui, e aí ou já começa com exemplos ou começa como um passo a passo. Então tem aqui ó, olhos, tem tipos de olhos também, isso aqui é legal, é muito do conceito de alfabetização visual, né? E aquilo que a gente fala no comecinho do livro sobre símbolos, né? Se eu pedir para você desenhar um olho, você sabe desenhar um olho. Só que isso é um olho idealizado, é uma coisa que é literalmente um símbolo. Só que nós, como artistas, a gente não pode só usar esses símbolos que já tem na nossa cabeça, né? Então a gente tem que estudar, precisa dessa alfabetização visual também, né? Um pouquinho de sobrancelha, isso aqui tá bem legal, ó, olhos em perspectiva, e aqui já começa alguns paralelos com papel, né? Que é um negócio super fácil de fazer e a gente consegue fácil em casa, né? Um pouquinho mais de olhos em perspectiva aqui, dicas também, então tipo assim, acabei de falar do olho, tem algumas dicas, né? Que às vezes não coube colocar antes, mas que é super importante. O mesmo esquema do nariz, tá? Ó, algumas formas aqui, ó, o 3Dzinho, ô Blender do meu sonho, um nariz de origami, tá? Então assim, o nariz é complexo, né? Tem muitas faces, muitas coisas acontecendo. E eu, uma noite, desocupado, eu falei, cara, eu vou criar um origami de um nariz pra pessoa conseguir fazer em casa e usar a lanterna do celular, né? Dá uma chacoalhada, liga a lanterna e você posiciona a luz onde você quer e consegue entender como é que funciona a luz e sombra no nariz. E, cara, eu achei isso incrível. Assim, do livro inteiro eu falo, Bruno, essa parte aqui, você pode recortar, pode rasgar isso aqui, ó, e vender só essa, porque eu achei bem legal. Exemplos e dicas... bocas, né? Mesmo esqueminha, um passo a passo, cuidados ao desenhar, mais algumas dicasinhas aqui. Fala um pouquinho sobre dente, né? Às vezes o menos é mais, às vezes é legal a gente saber, né? Voltar os conteúdos de pré-escola e saber para que serve cada um dos dentes, até para se algum dia você estiver desenhando um monstro, né? Eu até falo aqui, cara, esse monstro faz o quê? Ele vai morder? Ele rasga? Então você pode evidenciar certos dentes. Então, tipo, o livro tá bem indo a fundo, assim, saca? Dicas sobre bocas, orelhas, né? Então tem um passo a passo. Olha que legal. Mostra um passo a passo aqui para desenhar a orelha. E no final eu falo, dá para desenhar tudo isso aqui em 3 riscos, que é como eu faço. O risco de fora, o risco de dentro e esse outro aqui. Então, entende o conceito e depois pode sim pular algumas etapas e aplicar isso que você aprendeu. Essa é a ideia, saca? Algumas dicas aqui para orelha. E eu pensei, né, mano, o que eu vou falar em orelha? Não tem muito o que falar, mas tem. Putz, cara, sempre tem. Alguns tipos de orelha, ó, o somebody, né? O Shrekzinho, desenhando cabelos, né? Já estamos mais da metade do livro. Então, né, o textinho de introdução, alguns erros comuns, né? Percebendo as formas do cabelo. Um passo a passo, né, desde as formas maiores para as menores, anatomia, né, da mecha, né, como você pensar na hora de pintar, de finalizar uma mecha de cabelo. Não tenha medo do contraste, como a gente usa uma gama, né, de valores ali, do branco para o preto quando a gente vai desenhar. E às vezes a gente é 2 extremos, né? Às vezes a gente está começando, ou a gente força muito o lápis, ou a gente parece que tem medo e deixa tudo muito fraquinho. Então eu falo um pouco disso aqui, né? Não tenho esse receio. Um pouquinho de design de mecha também, isso aqui é muito interessante.
Tipos de cabelos, né? O liso, ondulado, o cacheado e o cabelo crespo, fala um pouquinho de cada um. Coisas que você pode tomar cuidado na hora de desenhar, o que te ajuda e tal. Dicas para cabelo, isso aqui também são páginas bem legais. A parte de barba e bigode também, o que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer. Alguns exemplos, né? Então tem o mestrezão aqui, cara, e tem muita coisa legal, né? Então, ó, barbas grandes e bigodes lisos se transformaram no estereótipo dos grandes mestres na cultura asiática, né? Lembre-se que barba envelhece a pessoa, ainda mais se for barba branca. Como vimos na página sobre rostos e formas, usar pontas no design do personagem nos ajuda a criar vilões. Podemos usar isso na barba também. Essa coisa mais pontudona, assim. Personagens cartoonizados nos permitem brincar com formas estilizadas para criar barbas e bigodes. Então, essas dicasinhas que às vezes não encaixa antes, quando tava falando do assunto, né? A parte de expressões faciais, né? Então, vamos lá. Mesmo esquema, né? Começando aqui, como é que funciona, uma coisa mexendo a outra e tal. É só mexer o rosto, o resto não importa. Então, o corpo pode ficar parado, eu só mexo assim? Não. Né? Então aqui eu explico um pouco disso. Expressões nos emojis, então algumas expressões universais, como a gente pode juntar essas expressões para criar outras, né? Como essas expressões têm intensidades, né? Isso aqui é bem legal também. E como cada uma dessas expressões aqui é uma junção de músculos contraindo, relaxando. E isso daqui é uma referência descarada ao Scott McCloud, do Desenhando Quadrinhos. Eu até falo aqui, né? Ó, no livro Desenhando Quadrinhos de Scott McCloud, ele listou e descreveu alguns músculos do rosto que mais influenciam as expressões faciais. Caso busque mais informações a respeito, é a melhor fonte. McCloud é o McCloud, né? Isso aqui é legal, né? Porque você olha uma expressão e quando você sabe os músculos que estão fazendo ali, fica muito mais fácil. Às vezes você está querendo desenhar uma expressão específica e você não consegue reproduzir ela muito bem. Vai na frente de um espelho, usa esses numerozinhos aqui para anotar o que está acontecendo, faz a expressão que você quer desenhar e usa isso como referência. Facilita muito, né? Aí aqui, qual que foi a ideia, né? Alguns exemplos de expressão sem estar tão cartunesco, né? Sem puxar tanto pro emoji. Cartunesco no sentido de não ser um emoji, né? Vamos colocar em pessoas assim para ver como é que funciona. Então coloquei algumas aqui. Crie histórias, né, pro personagem, isso aqui é muito legal. Vai fazer ele com uma expressão, tipo, cara, o que aconteceu para esse personagem tá assim? Então crie história, não é para você escrever. É uma coisinha, tipo, 3 linhas, sabe? Que nem eu fiz aqui. Por exemplo, né? O nosso amigo acabou de ficar tímido por ganhar um beijo da princesa. Então, cria história na sua cabeça, isso facilita muito. Algumas dicas de expressões aqui também. E a gente já tá quase no final, vindo pro idades e estilos, né? Então aqui eu faço uma comparação, né? Do bebê, criança, jovem e velho, né? Por que eu não coloquei o adulto aqui? Porque depois de uma certa idade, as proporções já ficam iguais, né? Vão mudar outros aspectos. Então, deixei assim, super funcionou. E aí, cada página eu falo um pouquinho sobre cada faixa etária. Então, ó, desenhando bebês, né? O que você tem que tomar cuidado, o que é legal fazer e etc. Desenhando crianças, aqui tem alguns exemplos também, né? Desenhando jovens, adultos aqui e idosos, né? Isso aqui é bem legal, tipo, ó... Olha só, aqui a pele se torna bem mais flácida, consequentemente ela cai sobre os olhos. As bochechas ficam murchas, os lábios se afinam, os cabelos ficam brancos ou caem, o nariz se torna mais arredondado, a orelha cresce e em alguns pontos a estrutura dos ossos ficam mais evidentes, como na cavidade ocular, resultando nos olhos fundos. Claro, sem contar as dores que surgem, né? Falando tudo isso de uma vez parece assustador, mas ainda temos tempo para nos acostumar com essa ideia, não é? Então assim, vamos ser bem humorado na parada, né? Ó, podemos exagerar as linhas de expressão ao desenhar idosos. Por terem vivido bastante e passado por muitas experiências, incluir idosos em sua gama de personagens é um ótimo recurso narrativo para criar mentores sábios, como os que temos na cultura pop, Yoda, Obi-Wan, Gandalf, Dumbledore, entre outros, né? E aqui a gente chega em alguns estilos. Então depois que você viu tudo sobre o rosto, eu mostro para você alguns estilos que você pode seguir e falo um pouquinho sobre cada um, né? Então tem o comics, tem o mangá, o realismo, o cartoon, né? Falando um pouco das possibilidades, o vetor, pixel art, old school, caricatura e um textinho para finalizar sobre estilos. É isso.
né? Agora a gente tem aqui exercícios, isso aqui tá muito legal, porque tá dividido por capítulos, né? Então você vai à página 14, aí tem o que você pode fazer, e assim por diante, né? Capítulo 2, 3, para todos os capítulos tem exercícios aqui. E as últimas páginas aqui, a bibliografia, né? Quem eu cito, então tem Loomis, tem o James Gurney, tem a Beth Edwards, o Scott McCloud, o William Richard, né, do Manual da Animação, e algumas recomendações. Isso aqui é bem legal, tá bom? Deixo para vocês darem uma olhada quando vocês adquirirem o livro. E é isso, né? Eu falei que eu não ia passar página a página, mas eu acabei passando. Acho que vai ficar um videozinho bem completo aqui para você. Eu espero que você tenha curtido esse projeto, esse livro. Aqui na descrição tá o link para você adquirir. Eu devia ter falado isso no começo, né? Nossa, eu não sei mais gravar vídeo pro YouTube, cara. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Um baita trabalho fazer isso daqui. E já vamos começar a fazer o próximo. Vai demorar pra sair, né? Porque é um trabalho bom, demora pra sair, né? Ainda mais quando você faz tudo sozinho. A diagramação, o texto, as ilustrações. Né, cara? Que trabalho. Enfim, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Fui.